aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui do debate do Jogo Aberto com ela, Renata Fã, trazendo tudo sobre o jogo que acontece hoje à noite, a estreia do Mengão na Libertadores com o Cusco, isso mesmo, esse time peruano realmente já deu alguns trabalhozinhos para o Flamengo, mas Leonardo Jardim garante que hoje não irá dar, que hoje realmente o Mengão vai para cima e vai atropelar, apesar de ter a questão da altura, né, que os jogadores do Flamengo sempre têm muita dificuldade, mas eles estão realmente ansiosos para esse jogo e com muita confiança. Então vamos a partir de agora saber a escalação definitiva do Mengão aí para enfrentar o Cusco na Libertadores. Vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa seu like e lembrando aí de deixar os créditos para a Band. Vamos pro vídeo, galera. O Cusco recebe o Flamengo mais de 3.000 metros de altitude. Outra pedreira de galo para finalizar aqui. Já apareceu uma imagem bonita porque vamos falar sim do Flamengo e desse compromisso contra o Cusco. O atual campeão da Libertadores estará em campo logo mais. O atual campeão da Libertadores estreia hoje na maior competição do continente, a 3.350 metros acima do nível do mar, contra um time local que leva o nome. Há jogos em que as equipas jogam muito um futebol direto, não jogam um futebol muito de construção, dentro dos seus habitats que favorecem esse tipo de jogo. Mas é como eu disse, às vezes, por exemplo, a gente tem que fazer uma mudança estrutural de alguns jogadores que estão mais preparados para essas lutas, porque há outros que estão mais preparados para um Maracanã, com espaço, com coisa para jogar. Por isso deve haver a nossa gestão, mas é sempre bom relembrar que não existe facilidades hoje em dia no futebol, e não é só na Libertadores. Hoje em dia, o futebol, todos os jogos são difíceis. Essa será a primeira vez dos peruanos na Libertadores com este nome, já que até 2019 eram chamados de Real Garcilaso. Quem também vai viver uma noite de Libertadores pela primeira vez é o português Leonardo Jardim. Ele, aliás, tem problemas para escalar a equipe. Entregues ao departamento médico, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho e Everton Cebolinha ficaram no Rio de Janeiro, em tratamento. Após a vitória sobre o Santos, no último domingo, Jardim indicou que poderia poupar alguns jogadores. Um provável time titular tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro no comando de ataque. No ano passado também foi complicado a fase de grupos e a gente conseguiu se reerguer, se refazer dentro da competição e vencer. O objetivo esse ano é o mesmo, com humildade, pé no chão, com confiança de campeão, obviamente, isso há que se assumir, mas com humildade de saber que as outras equipes vão estar babando para ganhar do Flamengo, com certeza. Aqui está a provável escalação com desfalques do Flamengo. Uma pena para o Léo Jardim não contar com esse grupo completo, mas o Flamengo tem um elenco que supre bem as necessidades de qualquer técnico. Rossi no gol, o Varela na direita, a dupla titular, Léo Pereira e Léo Ortiz, Ayrton Lucas e não Alexandro na esquerda. Aí sem também, a gente sabe que o Pulgar é um jogador que é um titular constante, mas o Everton Araújo joga. O Lucas Paquetá e o Arrascaeta, Jorginho fora também, que é um jogador importante. E aí um trio, Carrascal, Samuel, Lino e Pedro na frente. Tá legal essa escalação, Cicinho? É suficiente para ganhar do Cusco. Suficiente. Assim, pode... Será, Cicinho? Não, altitude. Não, altitude, mas o Flamengo é uma equipe experiente. O Flamengo, se tiver a cabeça no lugar, colocar a bola no chão, controlar o ímpeto do adversário, e tem condições para isso, porque a bola quando cai no pé do Paquetá, que está começando a voltar a ser Paquetá, fez um golaço no último jogo, o Arrascaeta também, que é esse jogador experiente, o Pedro,
nesses jogos assim ele consegue fazer bem o pivô. E tem esses dois pontas aí, Carrascal e Samuel Lino, que também são jogadores que com velocidade pode surpreender o adversário. O sistema defensivo ali tem que estar bem postado para não sofrer, né, com essa questão de chutes de fora da área e bolas aéreas. Mas a bola no chão, o Flamengo é superior, sem sombra de dúvida. Ronaldão, o Flamengo é a equipe a ser batida na Libertadores? Com certeza. E a altitude... Ela Não é o Corinthians? Hã? Não, vocês estão falando do Flamengo? Equipe a ser batida na Libertadores. Bibiano, então, eu respondi, Bibiano. Você falou que sim, eu falei que sim, mas assim, né, você me pegou sem molhar o bico. Mas a verdade é uma só. Na altitude... Você nem lembrou do resto. O que fazer na altitude, Cicinho? O que fazer na altitude? Ter atitude. Quem tem que correr a bola. E o Flamengo tem um time que vai fazer essa bola correr. Porque se você correr errado, você vai cansar e vai sair cedo do gramado, Cicinho. Então você tem que o time do Flamengo é isso aí, ó. Faz a bola correr, compactado, faz o time adversário cansar também, porque ele vai ficar sem a bola. Você não pode se desfazer da bola, porque senão você vai correr atrás do adversário, Cicinho. A altitude serve para isso, Bebedo. Então, eu acho que o Flamengo tem vantagens inúmeras aí para sair com um placar até elástico desse primeiro jogo. Olha, e quem... Aqui, viu, Pedro? Bruno Vicari, sabe que outro dia eu estava até pensando até como é legal, bonito até o sotaque do Leonardo Jardim, estava pensando sobre isso, sozinho comigo mesmo, você até parece que adivinhou um pouco ao falar sobre isso, então é bem carregado assim, mas é bem bacana, acho bem bonito até o sotaque do treinador do Flamengo. Um beijo, Jailson, um beijo, Mário, beijo para todos aí. Pois é, o Flamengo tem esse confronto aí do Leonardo Jardim de Portugal, diretamente para o Brasil. Vai ter essa estreia logo daquele jeito, né? Altitude, 3.350 metros contra o Cusco, hoje 21h30, horário aqui de Brasília. 4 desfalques para, enfim, ficar naquele pacote. Os seus 2 principais volantes, o Pulgar e o Jorginho, ficam fora, lesionados. Alexandre em recuperação de lesão também. E o Everton Cebolinha, vinha sendo mais opção, quebrou uma costela também, fica fora dessa partida. Vai ter que remontar especialmente essa meiuca ali, que é o coração principal, pode ser Everton Araújo, Paquetá, De La Cruz e Paquetá, enfim, tem sempre essas possibilidades. E vai encarar, como eu disse, 3.350 metros acima do nível do mar. O Flamengo venceu o Cienciano lá em Cusco em 2008, 3-0, mas não costuma se dar bem em altitudes, sempre muito difícil, está até numa logística especial. Chegou ontem meia-noite e meia, ou hoje, né, meia-noite e meia de Brasília, em Cusco, num hotel pressurizado, que enfim, minimiza os efeitos da altitude, seria em torno de 2.500 metros os efeitos ali, 1.000 metros a menos. O Alejandro Orfina, que é o treinador do Cusco, falou com a nossa reportagem, conversou um pouquinho. E é legal para a gente ter até uma dimensão do que o Flamengo talvez pegou uma roupagem de Boca do início dos anos 2000, assim, é sempre muito badalado na América do Sul, maior campeão brasileiro da Libertadores, agora o Tetra busca o Penta. Então a gente ouve um pouquinho do Alejandro Orfina agora. Revolucionada la ciudad, esa es la realidad. Y desde hoy a la mañana temprano hay filas sacando entradas, que eso no se ve habitualmente. En realidad es un espectáculo hermoso. Porque cuántas veces capaz que la ciudad va a tener la oportunidad de recibir a Flamengo. No se da todo el tiempo. Y yo sé muy bien, y los futbolistas sabemos muy bien, que cuando vos vas al análisis, ¿sí? En el análisis, nosotros somos inferiores al rival. Es muy probable que de 10 partidos ellos nos ganen más veces de la que nosotros le podamos ganar. Es un partido. Uno solo. Uno solo. Tenemos posibilidad de nosotros también. No vamos a estar mirando si es Flamengo, si es fulano, si es sultano. No, vamos a entrar ahí adentro y vamos a jugar una camiseta contra la otra. Pues si nosotros logramos el objetivo en este grupo, que todos lo catalogan el grupo de la muerte y que nosotros somos la Cenicienta, en la realidad, ¿tá? ¿Te imaginas si podemos lograr el objetivo? Nos cambia la vida absolutamente a todos. Porque el dinero va y viene. Lo que no va y viene es la gloria. Tá então, Alejandro Orfina, porque a gente fala, Bruno, aquela questão de os clubes brasileiros, principalmente Flamengo e Palmeiras, né, terem aquela roupagem ali, talvez um Boca e River, especialmente o Boca, tão poderoso e temido na América do Sul
nos outros anos, mas, por outro lado, tem também essa questão que ele deixou clara aí. Uma base do se puede, ainda mais na altitude. É bom o Flamengo entrar mais do que preparado para essa partida hoje. Como eu lembro que foi a situação contra o Alcas. E era o Vitor Pereira? Era o Vitor Pereira, né? Pereira. Mas esse time é muito, né? Mas esse time é muito mais estável do que era o time do Vitor Pereira. E essa comparação com o Boca eu gostei, porque aquele Boca era o inferno. Tinha o Córdoba, goleiro, o Schiavi, o Arroa Barrena, os Esqueloto, o Riquelme. E além de tudo, tinha arbitragem que metia a mão para eles. Isso é algo que o Flamengo não tem. No caso não, né? Geralmente quando tem a Libertadores é ali uma arbitragem completamente diferente. A gente pode pegar o exemplo de ontem do jogo do Fluminense. É uma verdade. arbitragem completamente diferente. Ou mesmo a reta final da Libertadores ali contra o Estudiantes e contra o próprio Racing, que o Flamengo teve que passar por questões de arbitragem também, né? Sim, verdade, também. Mas de qualquer forma, a experiência de Libertadores. A experiência de Libertadores. E é um time que, como o Pedro lembrou bem, pelo menos nessa era de 6 anos, 5, 6 anos pra cá, tem essa hierarquia na Libertadores, Jailson. Sim, os adversários já olham assim, né? Isso. Já olham com respeito, né? Tem até que a gente já fala, né? Aqueles 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos, tenta ali uma imposição, mas muitas vezes até jogando dentro de casa, né? Contra Flamengo e contra Palmeiras, geralmente os adversários nem tentam mais aquela pressão, aquele ataque. Dá mesmo a bola pro adversário, entendendo a superioridade técnica, e jogam ali no contra-ataque por uma bola. O Flamengo e Palmeiras já conquistaram esse respeito na Libertadores, e acredito que hoje possa ser assim também, mesmo jogando na Libertadores, na altitude. E tem essa atração e esse se puede que o Pedro estava falando do outro lado. Agora, tem esses desfalques no meio de campo que são importantes. São 2 titulares ali, o Eric e o Jorginho. Enquanto vocês estavam falando, eu estava vendo, né, as imagens do ônibus do Flamengo chegando, e aí é Paquetá, é Arrascaeta, é Bruno Henrique, é Pedro, assim, é Luiz Araújo. Então, claro que tem ausências importantes, porque não à toa você encontra ali, né, os seus 11 iniciais e a tendência de você ter resultado. Mas quando você mexe uma peça ou outra ali, o Flamengo ele tem que continuar muito competitivo, porque tem o melhor elenco, né, da América, assim. Então, eu acho que você dosar muito essa questão da altitude e você dá oportunidade para outros jogadores, é o que o adversário também pode se apegar, né? Tentar encontrar ali alguma brecha. Não tem os volantes titulares, vamos tentar trabalhar por ali? Vamos tentar trabalhar na força de quem tá entrando, mas não é, né? De quem o Flamengo conta como titular. Mas é difícil, assim. Acho que passar pelo Flamengo é muito difícil. Sem os dois, quem que ele escala no meio de campo, a dupla, Jailson? Everton Araújo e Paquetá. Então é assim também, né? Vamos falar a verdade, né? Você não tem o Jorginho, que óbvio é um dos melhores jogadores do Flamengo desde que ele chegou, mas aí você tem o Paquetá para fazer a mesma função. É verdade. É verdade. A gente até estava discutindo, né? É uma reposição de falar a realidade. Quase que mesmo nível. E ali, além né? disso, tem o De La Cruz, né? Tem o De La Cruz. De La Cruz que geralmente não joga na altitude, mas está relacionado. Mas o primeiro volante é o Everton. Everton Araújo provavelmente fazendo a do Pulgar, né? Aquele cara mais de combate. E o Paquetá que vai ter a missão hoje de fazer o jogo rodar. Fazer o jogo girar, vai ter que correr um pouquinho mais, aí que tem um ponto, por conta do Arrascaeta. Inclusive. Aí ele vai ter que marcar um pouco mais, né? Não só fazer a sombra, tem que ser um pouco mais incisivo. Mas aí, de qualquer forma, ainda tem o De La Cruz no banco de reservas. Não tem como reclamar. Não tem. Tem soluções, né, para montar um time forte, como é o caso do Palmeiras também. E a gente vai lá para Cartagena, o Vinícius